E quarta-feira, como a gente já sabe, é dia de quadro saúde aqui no Jornal da Manhã. Hoje nós vamos usar aquela velha máxima: prevenir é melhor do que remediar. Pessoas com familiares que já sofreram infarto devem ficar atentas e fazer exames preventivos, tudo para evitar o agravamento da doença e até mesmo a morte precoce. Um dos exames que vem sendo mais utilizados pelos cardiologistas é a angiotomografia coronariana. Em 1980. Meu pai tinha 51 anos em 1980, 51, 52 aproximado, quando ele, num jogo de futebol ali no Verdão, naquela época que o Verdão ficava lotado e tal, com o futebol gostoso que havia aqui, ele, muito exagerado, torcedor do Dom Bosco na época, deu uns gritos lá, passou mal, conversou comigo e com um irmão meu menor que estava comigo, e acabou indo para o centro de tratamento ali, de algum tipo de problemas de saúde que tinha. 1994. Aos 67 anos, ele assistindo um jogo na televisão, a decisão do Campeonato Brasileiro de 94, o Corinthians perdeu o campeonato e ele, corintiano, foi brigar com a televisão. No meio daquele segundo jogo, expulsaram o Luizinho, que era um cabeça de área, que era do Vasco, que estava no Corinthians nessa época. E na hora que expulsou, ele ficou com muita raiva do juiz, xingou a televisão, brigou com a televisão e caiu duro, morreu ali naquela hora. Ano 2000. A minha mãe, 6 anos depois, viúva, também tinha problemas cardíacos na família, já havia perdido uma irmã mais nova e o pai também com problemas cardíacos. Foi até o banco, ficou na fila ali antes do horário do banco abria-se para os mais velhos, a receberem até 10 horas. Quando eu fui surpreendido por um telefonema, eu fui informado que minha mãe acabara de falecer. César perdeu o pai e a mãe infartados. Ele também já sofreu com uma artéria coronariana entupida em 2010. Em 2010, eu jogando minha bola, meu futebol, senti uma dor no corpo, no lado esquerdo, perdi um pouco de força e senti uma dor um pouquinho mais profunda do que o normal de um jogador de futebol, coroa, 50 anos. E aí, tentei correr, levei um tombo, não é normal. Meu filho estava perto de mim, o Igor, pai, vamos embora, tal, porque você está errado alguma coisa. Cheguei ao hospital e estava infartado. Um lado, uma veia infartada, e tive que colocar um stent. As artérias coronarianas são as responsáveis por levar o oxigênio ao coração e manter o músculo saudável. Com excesso de placas de gordura, essas artérias entopem, se calcificam e podem provocar o infarto ou até o falecimento da pessoa. De cada 2 pacientes com doenças nas coronárias, um vai ter como primeiros sintomas ou infarto ou a morte súbita. Daí a importância dos exames preventivos. As pessoas com familiares infartados devem começar a fazer os exames preventivos sobre a saúde das artérias coronarianas aos 40 anos de idade. Os demais aos 45. A Sociedade Brasileira de Cardiologia ela preconiza, nesses casos que o paciente tem um histórico familiar importante de doença coronariana, que pelo menos um lipidograma seja feito desse paciente por volta de 10 a 11 anos de idade, para você identificar doenças mais precoces. O paciente, quando não tem histórico familiar, o ideal é que se faça isso a partir dos 20 anos. E dependendo do resultado desses exames, é que a gente vai dizer se esse paciente, qual a periodicidade com que ele tem que fazer os exames, tem que ser anual ou semestral. O exame preventivo sobre o coração chama-se angiotomografia coronariana. Consiste em injetar na veia do paciente um líquido à base de iodo. Esse exame ele é feito em 2 etapas. Uma etapa sem o contraste e outra etapa com o uso do contraste iodado. Na etapa sem contraste, eu identifico se tem cálcio na coronária, que cálcio é um marcador de doença. E depois eu injeto contraste na veia do paciente. Contraste é a base de iodo, contraste utilizado nos exames normais de tomografia. E aí eu consigo visualizar as artérias do coração. Identifico aquela placa que eu já tinha visto anteriormente e quantifico. Falo, olha, esse paciente tem uma placa causando uma redução de determinada porcentagem. O cardiologista Roberto Cândia afirma:
Mesmo as pessoas alérgicas ao iodo podem fazer o exame. Na maioria dos casos, o paciente, quando tem alergia, a gente passa um preparo antialérgico para esse paciente. A grande maioria dos pacientes fazem sem problema algum. Depois, no computador, imagens em 3D mostram o coração com as artérias coronarianas sadias ou entupidas. A partir deste diagnóstico, o paciente já começa a ser tratado com medicamentos e hábitos saudáveis de vida, diminuindo os riscos de infarto e morte. Como a gente identifica a doença e a gente sabe que nós já temos medicações que podem reduzir a progressão dessa doença, a gente acredita que fazendo esse exame, que identificando a doença, a gente consiga reduzir a chance desse paciente ter um evento no futuro. Com histórico familiar e herança genética em cardiopatia, César passou por exames médicos. Com o uso diário de medicamentos que diminuem a gordura no sangue e fortalecem as artérias, ele leva hoje uma vida normal. O cardiopata hoje é uma pessoa normal, não se pode nem considerar um doente. Simplesmente uma pessoa bem vivida, que curtiu a vida, que gastou, né? E agora estamos aí fazendo a manutenção correta.